Olá, meus amigos! O meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, eu hoje vou-vos contar aqui umas experiências que eu tive. Desde o momento em que eu me converti, eu peço a Deus todos os dias, eu oro e peço a Deus que me dê sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para usar as minhas palavras com as outras pessoas, claro, também, não é? Mas também e principalmente com o meu filho. O poder das palavras é grande, a Bíblia nos ensina, né, que as palavras têm poder para matar ou para dar vida, não é? As palavras são armas, ou melhor, podem ser armas na boca de alguém amargurado, de alguém doente, de alguém traumatizado, não é? Mas também pode ser cura, alívio, quando sai da boca de uma pessoa que é curada, de uma pessoa que sabe que é amada, não é? De uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é muito importante para nós que somos cristãos, que dizemos andar com Deus, andar na palavra, nós sabermos usar as nossas palavras. E isto é algo que eu peço bastante a Deus. Deus, dá-me sabedoria para usar as minhas palavras. Dá-me sabedoria para falar com o meu filho. Que as minhas palavras não venham ser facas, flechas para lhe atacar, para lhe ferir, para lhe magoar, para lhe traumatizar. Que as minhas palavras venham a ser bênção na vida dele, venham-lhe a levantar. E, graças a Deus, o Senhor tem-me dado esta sabedoria. E eu vou-vos contar aqui um episódio que uma vez aconteceu comigo e com o meu filho. Na altura ele devia ter uns 10 anos para aí, acho eu. E nós estávamos a brincar aqui na sala. Nós estávamos a brincar aqui na sala, no sofá, né? Estávamos sentados e tal. De repente ele quis brincar de luta, vamos lutar. Nós começamos a lutar, de brincadeira, né? Pá, 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 luta. E aquele que conseguisse derrubar o outro ganharia, né? E eu, entretanto, naquela luta, peguei no braço dele. E quando eu peguei no braço dele, ele começou a chorar. Ele chorava, chorava, chorava. Ai, o meu braço, ai, o meu braço. Gente, ele chorou. De momento eu me assustei, né? Pensei, peraí, deixa lá, mas porquê? E ele só chorava. E eu sabia que eu não tinha lhe aleijado, né? E ele chorava. Aquilo era a estratégia dele para me ganhar, né? Que ele estava à espera que eu me distraísse, que é para ele depois, entretanto, me derrubar. Mas ele chorou tanto por causa daquele braço que aquilo me irritou. E eu, entretanto, disse para ele: Olha, sabes uma coisa? Eu nunca mais vou brincar contigo de luta. Tu quiseste brincar, tu começaste a luta, tu começaste a brincadeira e agora, por causa deste puxão que eu te dei, que não doeu, com certeza não doeu, tu estás a fazer esse teatro. Isso não te doeu e, gente, aquilo me chateou tanto que eu comecei a procura e eu disse para ele: Sabes uma coisa? Sabes o que é que tu és? Tu és um. E eu comecei a procura da palavra, de uma palavra para lhe dizer que eu não sabia em alemão. Meu filho não percebe português, né? E a palavra que eu lhe queria dizer era aquelas palavras assim em português que diz um Joãozinho, sei lá, aquelas que diz que a criança é um mimoso, para dizer a verdade, agora até em português está-me a faltar a palavra. Mas prontos, né? Aquelas crianças que choram bastante por nada. Em Portugal tem um termo que se diz
que eu agora até me esqueci, mas também não interessa. E eu estava então à procura de uma palavra destas em alemão, que eu também não sabia. E eu, enquanto dizia assim, tu és um. E ele ali ficou à espera da palavra que eu ia lhe ensinar, que eu ia lhe dizer o que ele é, né? E eu estava chateada por causa daquela choradeira. Tu és um, e eu à procura da palavra em alemão. Como é que é a palavra? A procura, e ele assim, eu sou um quê, mamã? O que é que eu sou? E eu completamente chateada por causa daquela choradeira sem motivo, por causa do puxão no braço, de uma brincadeira que ele é que começou e que quis brincar. Eu disse assim para ele: tu és um. E quando a palavra me veio, amigos, eu senti, é como se Deus tivesse me puxado para trás, tapado a minha boca e dito cuidado com o que tu vais dizer. Cuidado com a palavra que tu vais dizer. E naquele momento eu disse para ele: tu és um, chateada. E ele espera para ouvir o que ele era. E o Espírito Santo de Deus tinha-me dito: cuidado com o que tu vais dizer. E eu fiquei ali: tu és um, tu és um, à procura depois de uma outra palavra, né? Uma palavra que, enfim. E eu disse para ele: tu és um tomate. E o meu filho olhou para mim e disse assim: um tomate, mamã? Por que eu sou um tomate? Eu disse para ele: bem, tu és um tomate, porque assim, os tomates são saudáveis, são bons, pode-se cozinhar de várias maneiras, pode-se comer cru, né? E tu és saudável, tu és bonito, tu sabes fazer várias coisas. Mas os tomates também são muito sensíveis. Nós não podemos carregar num tomate que ele. E tu és assim, tu és sensível como um tomate. És lindo, maravilhoso. Tens muitas qualidades, sabes fazer coisas tão boas e tão diversificadas, mas és também sensível como um tomate. Gente, o meu filho adorou aquela explicação. O meu filho ficou satisfeito e ele disse assim: ah, tá bem, mamãe, então tá bem. Então eu sou um tomate. E tu, mãe? E tu és o quê? E eu pensei: bem, o que é que eu sou, né? Vamos lá pensar agora o que é que eu sou. E nós começamos aí a falar muitas coisas, o que é que eu podia ser. Passamos por frutas e tal. Ele disse que eu era uma banana. E eu disse para ele: não, banana eu não sou, que eu não sou sensível, né? E fomos vendo o que é que eu era. Olha, eu virei um ananás. Eu sou um ananás. Foi o que nós decidimos. A mãe é um ananás. A mãe é docinha por dentro, mas é dura aí por fora. E pronto, e assim ficou. Naquele momento nós nos divertimos bastante. E ele disse: então tá bem, eu sou um tomate e tu és um ananás. Ele foi ao meu telemóvel, tirou onde eu tenho o nome dele, né? Pronto, onde eu tenho o nome dele. O que é que ele pôs ali? Ele pôs tomates, três tomates. Ele pôs ali tomates, três tomates, pronto. E ele aceitou, porque apesar eu não iria chamar o meu filho de tomate, se calhar estás tu a pensar, eu também não, né? Assim, se fosse pensar. Mas no momento, quando eu tive aquela intervenção do Espírito Santo, cuidado com as palavras que tu vais usar. E enquanto eu pensava, no momento, o tomate para mim foi a melhor maneira de eu falar com o meu filho. Se eu tivesse usado as palavras que eu queria usar, tu és um chorão, tu és um mimoso, tu és um sei lá mais o que agora as palavras aqui não me vêm à cabeça. Aquilo iriam ser como flechas
na mente e no coração dele, que poderiam acabar com sonhos dele, não é? Sonhos que um dia ele poderia ter e iria, ou até mesmo naquela idade, as crianças, né, já têm assim os seus sonhos e tal, e em algum momento o pensamento dele iria-lhe remeter para este acontecimento e iria-lhe relembrar das palavras que eu lhe teria dito, se o tivesse dito. Né? Palavras que machucam, palavras que muitas vezes humilham, não é? Palavras que te fazem sentir mal, que tiram a tua autoestima, não é? E naquele momento foi um momento em que eu pude sentir ali a intervenção de Deus a me ensinar a dizer cuidado com as tuas palavras e eu pude viver então o valor de uma palavra. Eu não disse uma palavra má, mas eu consigo imaginar tudo aquilo que teria acontecido se eu lhe realmente tivesse dito uma palavra ou a palavra que eu tinha encontrado, não é? Ele com certeza iria chorar mais ainda, eu iria me estressar mais ainda e, enfim. Mas naquele momento, depois de eu lhe dizer aquilo, depois de eu lhe explicar, nós brincamos e ficámos um bom tempo a nos a chamar por tomate e ananás. Olá, ananás, olá, tomate. E prontos. E ficou na memória dele como, como algo bom, algo que nós vivenciamos, né? Algo que nós experimentamos, algo que nós rimos, nós nos divertimos e que não lhe machucou. E então, e foi assim que terminou aquele dia, cheio de gargalhadas, cheio de amor, né? Cheio de, sei lá, de diversão. Nós nos divertimos, nós esquecemos todo pronto, aquele stress e, enfim, e assim foi. Então, é muito importante nós termos sabedoria para nós usarmos as nossas palavras com os nossos filhos. E é assim que eu vou educando o meu filho. Eu sempre vou pedindo a Deus, eu sempre oro a Deus para que me dê sabedoria. Sabedoria para falar com o meu filho. Sabedoria para usar as palavras, não é? Porque na Bíblia está escrito, a Bíblia está cheio de versículos, de ensinamentos sobre a palavra, sobre as palavras, sobre o poder das palavras, não é? Na Bíblia está escrito que há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz cura. Vejam como é bonito. Há muitas pessoas a ferirem os seus próprios filhos, a matarem os seus próprios filhos por causa de palavras, por não terem sabedoria para usar as palavras. No entanto, o Senhor diz que quem tiver falta de sabedoria, peça que Ele dá. Ele dá sabedoria a nós. Então pede a Deus sabedoria. Sabedoria para usar as tuas palavras. Sabedoria para falar com os teus filhos. Na tua casa. Enfim, até a próxima vez. Até a próxima caminhada com Deus. Tchau!